Olhos roxos, cabelo roxo, só pra causar mesmo porque sim. Oi, eu sou a Pimi e me dizer pra vocês quais os tipos de instrumentos musicais. A música é uma forma de arte. Nossa, eu me senti o Deidara do Naruto agora, dizendo a arte é uma explosão. Ou explosão é uma arte, alguma dessas duas, porque minha memória é muito boa e eu não lembro qual que é a frase principal desse personagem. Qualquer objeto a princípio emite som, mas a gente considera instrumentos musicais aqueles que foram feitos exclusivamente para isso. Ainda bem, porque se a gente usasse uma cadeira que range, como... Se bem que na verdade o Queen fez um álbum de rock experimental usando objetos que ninguém nunca tinha usado para gravar música antes e deu super certo. Mas isso não vem ao caso, tá bom? Estou falando que vamos considerar instrumentos musicais aqueles que foram feitos especialmente para isso. Qualquer instrumento musical possui 3 partes especiais: o que reproduz o som, a corda, por exemplo, o que amplifica o som e a parte que o som é modificado pela vontade do músico. Então vamos lá, vamos começar pelos instrumentos de corda, ou os cordofones, que parece nome científico tipo Aedes aegypti, que na verdade é mosquito da dengue. Nesses instrumentos o som é feito a partir de vibrações de cordas tensionadas. Quanto maior a corda e mais grossa a corda for, mais grave o som sai. Por exemplo, o violino é um instrumento pequeno com cordas finas. Claro que elas têm dentro de si notas agudas e notas graves, mas se for comparar ela com o contrabaixo, por exemplo, o baixo tem cordas muito maiores e muito mais grossas, então o som é muito mais grave. Antigamente as cordas eram feitas com crinas de cavalo e tripas de animais, então viva a tecnologia, viva a evolução, devia ser uma beleza. Então ainda bem que a gente evoluiu e agora as cordas são feitas de nylon e fios de metais enrolados. Então podemos citar como exemplos de instrumentos de corda o violão, o baixo, a guitarra, o violino, o violoncelo, o piano, que muita gente acha que não é instrumento de corda, mas é porque você está apertando as teclas, cordas estão sendo marteladas. Desculpa. Agora vamos para os instrumentos de percussão, que são aqueles que você tem que bater para sair um som. A bateria, por exemplo, eles são divididos em 2 categorias. Os idiofones, que o som é feito a partir de vibração do próprio corpo do instrumento, por exemplo, pratos de bateria, sino, gongo. E os membrafones, que o som é emitido através de membranas tensionadas. Por exemplo, tambores, caixa da bateria. Agora os instrumentos mais difíceis de serem tocados na minha humilde opinião, que são os aerofones. Em sua maioria os aerofones são instrumentos de sopro, como clarinete, saxofone, trompete, flauta. Ou seja, o som é emitido a partir de uma vibração de coluna de ar. Dependendo se o músico quer um som mais agudo ou mais grave, ele encurta ou alonga essa coluna de ar. Na flauta, por exemplo, são buracos que ele tapa com os dedos enquanto ele assopra. E agora, com a grande tecnologia do século XXI, na verdade começou no século XX, foi adicionada uma nova categoria de instrumentos musicais, os eletrofones, cujo som é gerado através de meios eletrônicos, como sintetizadores, computadores, theremin, por exemplo. Theremin é aquele que deixa aquele som meio de nave espacial, extraterrestre. Eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. Ainda bem que a edição existe, né? Porque agora assim que eu fiz assim começou um barulho de, acho que, motor de piscina. Essa é a classificação dos instrumentos musicais a partir do meio em que o som é produzido. Claro que existem outras classificações, como por exemplo, o timbre e a altura do som. E não vou me aprofundar nesse assunto, porque foi só para dar uma explicada básica por cima. Você que não conhece nenhum instrumento e gostaria de aprender um, para você se identificar com algum. E mesmo você que já sabe, é só para lembrar que existem diversos tipos de instrumentos e você não precisa ficar preso em um só. Então é isso, até a próxima e muito obrigada!